Olá, meus amigos e minhas amigas, reflitam junto comigo. No retorno de Cristo haverá o arrebatamento, aonde os ímpios, os pecadores, serão deixados para trás. A pergunta que se levanta é: como diferenciar exatamente o pecador do justo? Você sabe discernir este mistério? Ficou curioso? Me acompanhe exatamente através da leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículos 46, aonde diz o apóstolo Paulo: primeiro é o natural, depois o espiritual. Preste atenção. Todos os seres humanos são pecadores. Todos os seres humanos são ímpios. Porque não há um único justo sobre a face da terra. Por isso é necessário nascer de novo. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pois a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem o consegue fazê-lo. Por isso disse Cristo que o pecado foi condenado na carne, a fim de que todo aquele que pecasse morresse. Em outras palavras, todos os seres humanos que ainda não nasceram do Espírito são considerados ímpios, e desta forma todos serão deixados para trás, a menos que venham a nascer de novo. Pois o que é nascido da carne é carne, disse Jesus, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. O Espírito está pronto para retornar para o reino dos céus, a carne para retornar ao pó da terra. Pois todo aquele que peca, morre. Todo ser humano inevitavelmente irá retornar ao pó da terra. Mas se você vier a nascer do Espírito, você deixará de ser um ser humano, pois a partir de então você se tornará um ser espiritual. Prova disso é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44, diz: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Por isso, se você nasceu da carne, você precisa despertar do Espírito. Preste atenção, meu amigo, neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 40, disse Jesus: 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. Em outras palavras, o homem espiritual será arrebatado, mas este corpo será deixado para trás, para passar pela morte literal, pois este corpo inevitavelmente deve retornar ao pó da terra. Em outras palavras, se você quer de fato ser arrebatado, isso deve acontecer antes da morte literal do corpo, pois se nasce do Espírito em vida. Por isso afirmou Jesus em Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, necessário vos é nascer de novo, em vida. O que é nascido da carne é apenas carne. A carne será deixada para trás, mas aquele que vier a nascer do Espírito se tornará um Espírito. O Espírito retornará ao lugar da onde ele primeiro saiu, pois ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. No livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito, então os seres humanos são criados. E no livro de Eclesiastes diz: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. O Espírito é arrebatado, a carne é deixada para trás. Todos os seres humanos são ímpios, todos os seres humanos são pecadores. Se você não vier a nascer do Espírito, não existirá arrebatamento para você. O apóstolo Paulo foi arrebatado em vida, pois se nasce do Espírito em vida. Prova disso é que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo não havia passado pela morte física do corpo, mas havia passado pela identificação com o corpo, o que se equivale a nascer de novo. Pois a partir de então, Paulo passou a se identificar exatamente através de Cristo, pois disse ele: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Apóstolo Paulo, a partir de então, disse: nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o novo homem. Cristo é o novo homem. Cristo é a ressurreição do homem. Cristo é o nascer do Espírito. O nascer do Espírito acontece em vida. A ressurreição acontece em vida. O arrebatamento acontece em vida. Em vida, o apóstolo Paulo já estava assentado com Cristo nas regiões celestiais, embora o seu corpo humano houvesse sido deixado para trás, para completar a obra do Criador neste lugar. Está dado o recado? Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo, meus amigos.